Olá, meus amigos, muito bom dia. Bom dia para você que a partir de agora passa a se conectar conosco aqui através da rádio marupá.com nesta manhã de sábado, hoje dia 27 de junho de 2020. Como prometido no último sábado, cá estamos nós para mais um Marupá em Debate, né? E entrevistas. Essa série de entrevistas que nós estamos fazendo ao longo deste período, com personalidades do nosso município, com autoridades e principalmente com aqueles que têm pretensões de uma pré-candidatura ao pleito eleitoral de 2020. E é claro que todos os sábados, neste horário, a partir de agora até às 10 horas e 30 minutos, nós estaremos contando com a sua participação, com a sua conexão, fazendo parte do nosso projeto e fazendo parte do nosso programa. É uma manhã de sábado gostosa, que nós queremos que você acesse tanto o Facebook da Marupá, quanto também o Facebook do Expedito Martins, do Éder, do Vilmar, de todos aqueles que fazem parte também das assessorias, né, dos entrevistados. E, claro, também você pode, através do nosso WhatsApp, que é o 999322519, também participar aqui do nosso debate. Neste sábado, nós vamos aí para o nosso 11º entrevistado, aliás, o 12º entrevistado, né? Nós já conversamos com várias autoridades aqui. Dentre essas autoridades, nós conversamos com a doutora Silvia Riba, advogada. Semana passada falamos aí de algumas coisas que poderão acontecer nessas eleições, tratando-se de mudanças, né? E nos demais entrevistados, só para relembrar você que está nos acompanhando, nós conversamos com o doutor Jorge Anay, que hoje é um pré-candidato do partido Podemos. Estivemos também conversando com Roberto Arruda, que é quem diga que a definição por parte do Partido dos Trabalhadores, que será o pré-candidato para as eleições de 2020. O empresário e ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Dalto Benoni Martini, que faz parte do Patriota. O vereador Adenilson Rocha, que na oportunidade ainda não tinha as definições, mas era o nome que cogitava se de repente, quem sabe, se o partido entendesse, fosse também um pré-candidato. O caso já descartado, porque o partido já definiu preliminarmente que o pré-candidato a prefeito para o ano 2020 será o nosso entrevistado de hoje, o Testa, que está inclusive conosco já aqui no estúdio da Marupá. Também conversamos com o doutor Sérgio Ribeiro, doutor Sérgio, que é presidente do PSL, está também numa disputa juntamente com o Ícaro Severo, né? Há quem diga que um dos dois também possa sair pré-candidato. O empresário e também ex-deputado federal Roberto Dorner também já esteve conosco. O empresário Ivanildo Vieira Ramos, que com essa definição do Partido dos Trabalhadores possivelmente não tenha mais o espaço como pré-candidato a prefeito. Há quem diga que o Ivanildo possa até vir para uma pré-candidatura a vereador. Conversamos também com a prefeita Rosana Martinello, né? O vereador Ícaro Frâncio Severo, que também, como já disse, tem a participação junto com o doutor Sérgio no PSL. E conversamos com o representante do PROS, o Oséias Lima Veras, né? E hoje nós estamos recebendo mais uma vez a presença de um representante do PSDB, o Joaci Testa, que até então, na abertura da janela, foi um dos que também migrou para o PSDB. E dentro desse bate-papo, Joaci, primeiramente agradecer a tua presença conosco aqui nesta manhã de sábado, uma oportunidade que nós temos para dizer para os sinopenses, falar um pouco de quem que é o Joaci Testa, dessas mudanças e o que nós esperamos para o ano de 2020 em relação às eleições, né? Lá em Brasília discutem muito se acontece dia 15 de novembro, se vai para 4 de outubro, se acontece esse ano, se não acontece esse ano, mas diante daquilo que a gente sabe, constitucionalmente falando, não é possível esta mudança de ano, prolongamento de mandato de quem está aí, e a gente acredita que as eleições, eu ainda aposto que as eleições acontecerá dia 4 de outubro, como está programado desde o princípio. Bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Expedito, bom dia, Éder, bom dia, Galvão, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marupá.
Eu vou pedir para que falassem a máscara, que nós estamos com as distâncias aqui que é pré-determinada pelo Ministério da Saúde, né? Todos os equipamentos aqui higienizados, e nós estamos para ficar mais à vontade, a gente conseguir se pronunciar melhor e a voz aí ficar melhor para os nossos munícipes, nossos ouvintes. Né? Nós estamos aqui como dispostos a trabalhar pelo município, estamos à disposição para estar aqui respondendo os questionamentos e participar dessa entrevista, desse debate. Fala um pouco da história do Joaci Testa em Sinop, para que os amigos que estão nos acompanhando aí conheçam um pouco mais da tua vida aqui em Sinop. Bom, eu sou filho do senhor Terci Valentim Testa, né? O Testa ali da Fazenda Cometa, na Baixada do Rio 15, próximo do Camping Clube, né? Que todos conhecem ali o meu pai, os mais antigos. Nós estamos em Sinop desde 1974. Meu pai veio junto com os colonizadores, os fundadores do município de Sinop, né? Logo no início de 74 ele veio, comprou ali um pedaço de área para trazer a nós e nos trouxe para cá já no segundo semestre de 74. Então eu costumo dizer que eu nasci no Paraná e chorei em Sinop, que eu sou de 27 de maio de 74. Então ali nós tivemos vários eventos, várias dificuldades que a nossa família passou por esse município. Eu costumo dizer que aqui nós comemos da poeira, amassamos o barro, tomamos a ferroada de marimbondo e construímos, usamos da fumaça, né, das benfeitorias também da natureza que nós temos. Então nós fazemos parte dessas famílias pioneiras, fundadoras do município de Sinop. Então nós estamos trabalhando nesse município desde 1974. Então a nossa família toda está em prol desse município, e aqui nós construímos tudo que nós temos e somos, está aqui no município de Sinop, de toda a nossa família que veio junto com meu pai, meus tios e tias e avós. Então eles vieram para cá todos em 74, que eu quero parabenizá-los por isso, e também a todos os pioneiros que não desistiram, porque no começo não era fácil. A minha formação, eu tive uma formação junto ali com a família, a parte rural. Meu pai me ensinou até os 17 anos de idade, eu tive uma formação na parte de agricultura, pecuária, piscicultura, apicultura, ovinocultura, tudo que se envolve uma fazenda, meu pai ensinou a gente a trabalhar ali. Madeireira também nós tínhamos na época, então a gente foi trabalhando e aprendendo toda essa situação do trabalho do campo e o desenvolvimento do agronegócio e a indústria madeireira também. Tivemos a oportunidade ali de estudar na Escola Rural Marechal Rondon, com muito orgulho. Falo dos professores, a professora Terezinha, que deu aula para nós lá, uma guerreira, né, onde nós tivemos que dividir uma sala de aula. Ali sim eu parabenizo os professores, porque eram 4 séries, primeira, segunda, terceira e quarta. A alfabetização não existia, uma pré-alfabetização. Você ia aprender a voltinha, pegar na caneta com 7 anos de idade. Então, ir lá na escola rural, junto com os demais que cursavam até a 4ª série. E não sendo suficiente isso, ela ainda era a nossa merendeira. Ela que ainda tinha que comandar e coordenar a questão da merenda e da refeição para nós, os alunos. E assim nós aprendemos na prática. Porque eu costumo dizer que a gente tem que aprender fazendo para fazer sabendo. E ela nos ensinou, além da letra, do estudo, da teoria, nós aprendemos muito na prática, ali com os nossos professores que passaram pelas escolas rurais. Eu cito aqui, eu estudei, que era como exemplo o modelo, mas todas as escolas rurais funcionavam nesse modelo, onde ali os professores eram tudo ali dentro. E nós, como os alunos, a gente cuidava da nossa escola, nós zelávamos, limpava da jardinagem, fazíamos horta. Então os professores coordenavam. Os meninos, os maiores, iam, e ela dividia ali as tarefas para que todos pudessem estar contribuindo e participando. Então ali foi a minha formação até a 4ª série, foi na escola rural. Depois nós viemos estudar na cidade, entre escola Nils, escola adventista,
até a 8ª série. Posteriormente, eu fui a São Paulo estudar técnico em processamento de dados. Lá eu me formei no Instituto Adventista de Ensino, IAE, um colégio interno, o qual eu tenho muito respeito e recomendo para quem tiver a oportunidade de estudar num dos colégios adventistas no internato, que o faça, que é uma formação muito boa para o caráter, para a pessoa. Ali você aprende a dar valor à família, a Deus e à pátria, e também a construção de um todo com relação à formação do caráter do ser humano, do homem e da mulher. Quem for lá estudar, os profissionais de lá, os mestres são muito bem capacitados. Voltando de São Paulo, eu voltei para a fazenda ajudar meu pai. Voltei formado em processamento de dados e logo a minha mãe disse: você não vai estudar processamento de dados, ficar todo esse tempo fora e continuar aqui na fazenda. Então comecei então a organizar uma situação para eu estar trabalhando na área de tecnologia em Sinop. Foi aonde eu comecei na Data Plus junto com o Joselito. Ali nós trabalhamos junto com a parte de escola, eu dava aula e também fazia a parte de instalação de rede, configuração, que era a minha formação que eu vim. Trabalhei em várias empresas aí em 95, 94, 95, 96. A formação, o início da tecnologia em Sinop região, eu fiz parte dele. Inclusive, muitos dos profissionais que hoje trabalham na área de tecnologia em Sinop, nós trabalhamos juntos e dividimos os conhecimentos. Como eu era um instrutor e eu tinha um conhecimento um pouco a mais do que eles, a gente estava dividindo e tomando a frente, mas eu sempre digo que é alguém que está coordenando, fazendo, você está dividindo e compartilhando os conhecimentos para no final somar e sair um resultado promissor. Fizemos então esse trabalho na Data Plus Informática com o Joselito. Posteriormente, fui contratado um período pela Casa Aurora e depois para o Machado. Meu maior período como funcionário, servidor, colaborador foi na Rede Machado. Ali onde eu fiquei 15 anos trabalhando para o grupo na parte de tecnologia. Quando nós entramos lá, tinha só um computadorzinho e saímos em 2010 com todas as redes interligadas. Então ali foi aonde eu consegui colocar em prática todos os conhecimentos de tecnologia. A partir daí, lá também, nesse período, cuidei muito da associação, da AFUSMAC, ali do Grupo Machado, Associação dos Funcionários. Na parte espiritual, eu fui diretor do Clube dos Desbravadores, o qual tenho muito orgulho. Tive uma formação muito boa com o Clube dos Desbravadores, aprendi a liderança, a trabalhar com pessoas e liderar, trabalhar em grupo com o Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista, o qual também indico para os meninos e as meninas aí. Começa com 6 a 10 anos os aventureiros e de 10 a 15 os desbravadores, que é muito importante participar. Procure uma igreja adventista e participe desses grupos que dão uma formação de caráter muito boa para todos os adolescentes aí, os jovens também. Trabalhamos aí posterior a 2010, já em 2007, nós fundamos a J-Testa Prestadora de Serviço, onde eu comecei a colocar em prática realmente os conhecimentos, aí passar para outra fase, para patrão. Até então eu era funcionário, eu era líder de equipe, eu era um supervisor, um gerente. Então, essa situação da responsabilidade do correr atrás das tomadas de decisões maiores ficava, então, para os meus patrões. Hoje, eu estou um dos sócios administradores da J-Testa de Esquintulho. Essa empresa está formando esse ano 13 anos de trabalho, serviços prestados para o município de Sinop, na área aí de terraplenagem, materiais, terra, cascalho, areia, caçamba. Então, essa é a minha parte profissional, na parte empresarial, a qual nós estamos à frente, junto com meu irmão Jandir Testa, que é meu sócio, meu braço direito. Na realidade, ali nós completamos o outro para fazer as coisas andar. A gente sempre trabalha em consonância um com o outro, que é assim que eu
eu gosto de trabalhar, a gente dividindo, trocando informação, dividindo as informações para a gente compartilhar e crescer junto, e tem dado certo isso muito bem, esse modelo de trabalho na nossa empresa, na parte profissional. Em 2016, fui convidado a ser pré-candidato a prefeito de Sinop. Então, ali eu fiz todo um trabalho de levantamentos. Nesse período, eu estava no PDT e, por algumas divergências e coligação e tudo, a gente acabou não tendo dado continuidade a esse trabalho. Nós já havíamos um projeto já para o município de Sinop, um plano de governo para estudo já de viabilidades e tudo para o nosso município, mas o partido entendeu que não era o momento e que eu deveria estar, então, me candidatando e concorrendo a vereador, no qual nós trabalhamos 2016 e fomos eleitos, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, a minha esposa é a Jaqueline e os meus 2 filhos, o Aleph e o Alan, um tem 18, outro tem 20, um já está casado, cursando odontologia, a minha esposa fisioterapia e o meu filho mais novo, Alan, quer estudar medicina veterinária. Então, nossa família já está bem encaminhada, com todo o conhecimento. Hoje estou com 46 anos de idade, me sinto preparado a estar trabalhando e compartilhando com toda a nossa sociedade esse trabalho aí. Então, essa questão da história do Joacir, a trajetória do Joacir, em poucos minutos, ela se resume a isso, né? Então, a história da família Testa. Nós temos uma história com a nossa família no município de Sinop. Meu pai veio para cá primeiro, trouxe minha avó, vieram meus tios e as tias, e aqui se formou e criou todo mundo aqui por aqui. Alguns voltaram um voltou para Cuiabá, outro para Santa Catarina, depois retornaram para cá. Então a maioria deles estão todos em Sinop. Então eu costumo dizer, o que nós somos, o que nós temos está em Sinop, no estado de Mato Grosso, em Sinop e Cuiabá. É claro que dentro de toda esta apresentação, Testa, dentro de todo este currículo, né, de repente vem a questão da política. Como você disse, formação basicamente no agronegócio, no campo, na fazenda, no sítio. Mas isso já passava pela tua cabeça lá atrás, de um dia falar assim, poxa, eu quero ser um representante público? Ou isso surgiu assim, devido a todo esse conhecimento que você acaba de relatar, de toda a tua história, de toda a tua convivência, além de estar ao lado da família, participando de grandes empreendimentos, participando de grandes empresas, sendo líder de equipes? Isso foi, talvez, aí o pontapé inicial para que você entrasse na política e hoje estivesse como representante do povo? A política, a vontade de ser prefeito, ela vem lá da infância. Lá na escola rural, a professora Olga, né, ela era coordenadora de educação na época e tinha a foto do prefeito. Eu falei para ela, professora, um dia a senhora ainda vai ver a minha foto ali, eu vou me preparar e eu vou ser o prefeito de Sinop um dia. Lá na escola rural, dividindo a escola com mais 4 turmas. E uma outra situação, eu sou formado também em bacharel em Ciências Contábeis pela Unic, aqui em Sinop. Fui a primeira turma, com muito orgulho, quando a Unic veio para Sinop. Então eu me formei em bacharel em Ciências Contábeis. Então hoje eu tenho um conhecimento técnico, tecnológico, de técnico em processamento de dados, né, na parte de tecnologia. Tenho conhecimento contábil, por formação também, né? E a prática é dentro da minha empresa, e a parte administrativa na empresa. Desde pequeno, meu pai sempre ensinou para a gente a administração e sempre também ensinou para a gente a determinação e a humildade e ouvir as pessoas. Hoje a política, a gente percebe que a cada ano que passa as coisas vão mudando. E em alguns pontos a política vai decepcionando também as pessoas. O Testa, como agente político hoje, se sente ainda à vontade para brigar com essa política que vem sendo desacreditada a cada dia que passa? E o que você pensa que é possível fazer para que as pessoas voltem a acreditar ainda mais na política de um modo geral?
Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa política ela precisa mudar, está mudando. O meu lema como vereador foi legalidade e transparência. Primeiro a lei, segundo a vontade e as prioridades do povo. Se nós conseguirmos montar uma equipe, por isso que eu sempre falo, nós dependemos de um grupo, de uma equipe. Eu posso estar liderando este grupo, liderando esta equipe, mas a gente precisa ouvir. Nós podemos entrar numa determinada sala com 20 ideias, mas conseguir realizar só 10, e dessas 20 precisa ser elencadas as prioridades, e quando a gente sair dali, falar todo mundo a mesma língua e trabalhar no mesmo sentido. O que nós vemos hoje é muita politicagem e não política, porque a política é o diálogo, é a informação, é buscar o conhecimento, o entendimento, buscar o que é importante para o coletivo. E a politicagem é buscar interesses próprios. Então nós precisamos fazer política e não politicagem. E outra, se você quer crescer, cresça mostrando o teu trabalho, o teu currículo, a tua responsabilidade. Porque eu costumo dizer também que cada um dá o seu melhor nas condições que tem, no seu tempo. O cara trabalhador, o melhor dele é o trabalho. O bom professor é o bom ensinamento. O bom atleta é o bom esporte. O bom ladrão é um bom furto. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, que eu estou aqui para dar o meu melhor. O meu melhor é na minha formação, no meu caráter, no meu conhecimento, no meu trabalho junto à população. Por isso que eu não desanimo. Porque a partir do momento que nós desanimarmos e desistirmos, nós estamos se entregando. E nós jamais podemos se entregar. Nós temos que trabalhar. Porque o maior problema não é o grito do ruim, é o silêncio do bom. Então nós precisamos nos expor, nós precisamos nos colocar à disposição da sociedade, nós precisamos buscar mostrar à sociedade qual que é o nosso objetivo como gestor público, como servidor. E eu, como servidor, eu tive a minha vida quase que toda, posso dizer que toda, porque no período que eu estava na fazenda, eu ajudava o meu pai a coordenar e eu era submisso a ele. Quando eu estava no trabalho de funcionário, eu ajudava a coordenar e eu era submisso. Hoje eu tenho a minha empresa e eu sou submisso aos meus clientes. Eu estou vereador, eu sou submisso à população. Eu estando prefeito, eu vou ser submisso à população, porque a gente precisa ouvir o povo. A gente precisa trabalhar para o povo, porque é esse que é o objetivo maior do agente político. Para eu viver e para eu trabalhar e organizar com a minha família, eu não precisaria estar na política, mas eu estou na política para ajudar a organizar, a coordenar dando o meu melhor. Isso não significa que eu vou estar 100% certo toda a vida, mas eu vou buscar estar correto e pedir para que, quando eu estiver errado, as pessoas me corrijam, porque me corrigindo eu não estarei continuando no erro, pensando que está certo e prejudicando as pessoas. Então a gente precisa fazer o que é correto, precisa ouvir a população e nós temos que fazer uma política nesse sentido, porque vocês podem me ver cansado, mas não vão me ver desistir. Ô, Joaci, na maioria das vezes discute muito, as pessoas falam muito assim, olha, a política, até os próprios agentes políticos, às vezes, eles dizem assim, a política precisa de pessoas do bem, a política precisa que as pessoas que se sentem em condições, aquelas pessoas que realmente são boas, participem, estejam sempre na política. Aí, por outro lado, você vê, por exemplo, uma batalha que pouco se fala, a questão de reeleição. Né? A gente sabe que hoje muitos agentes políticos são contra a reeleição porque eles querem perpetuar no mandato, querem perpetuar naquela situação, e isso acaba tirando um pouco a oportunidade de quem se acha do bem, quem se acha em condições de fazer uma política correta, está no meio. O que você pensa em relação a essa questão? Primeiro,
reeleição é bom? Isso ajuda? Isso contribuiu para a política ser como está hoje? Você é a favor? Você é contra? Você acha que a reeleição é desnecessário para que o agente político prove que ele realmente é um bom político? Não seria interessante, de repente, que tivéssemos aí algo que dissesse assim, não, você, como vereador, tem o teu mandato, você tem uma oportunidade de galgar um outro projeto e seguir adiante até chegar ao grau máximo da política. O que você pensa em relação a isso? Porque a gente sabe que a vontade dos bons de entrar na política é muito grande, mas, por outro lado, existe os políticos maus que acabam impedindo que isso aconteça. Eu desde o início, quando eu me propus estar como vereador na campanha, a minha campanha toda foi dita, a minha legislatura toda que nós estamos trabalhando, a nossa legislatura, né, que eu quero aqui também parabenizar os meus assessores, que sem eles eu não conseguiria estar fazendo esse trabalho, que é o Gustavo, o Douglas e a Lucilene, que me ajudam bastante, não tem dia e não tem hora para também estar produzindo e trabalhando para a sociedade. Nesse período, quando eu fiz a minha campanha, né, a nossa campanha já foi dito que não haveria reeleição. Eu não me coloquei candidato a vereador para reeleição. Eu me propus a estar vereador 4 anos. Não ser vereador, é estar. Você ser vereador é querer estar sempre, sempre, sempre. Respeito todos. Respeito a opinião de todos com relação a essa situação. Mas eu, Joacir, quando fiz a minha campanha, já fiz ela que eu não estaria me colocando à reeleição para vereador. Estaria, sim, disputando o executivo. Isso eu sempre falei desde o início da minha legislatura. Eu vou estar disputando o executivo. O legislativo, não mais. Mas o executivo, sim. Então, por isso que nós estamos aqui à disposição e colocando o nosso nome para a sociedade. Com relação a quem apoia, quem trabalha com reeleição, eu respeito, a minha opinião é essa. Na realidade, eu vou deixar aqui um projeto que eu acho que um deputado federal deveria encampar. Nós temos um mandato de 6 anos, sem reeleição, e você de 3 em 3 anos, você eleger 50% dos vereadores, 50% de deputados, 50% de senador, tanto deputado estadual quanto federal, e governador e prefeito. 3 anos na sequência, aos outros 50% do legislativo e o presidente. Porque com isso nós vamos ter não a reeleição, e quem quiser galgar um novo cargo, ele tem que ficar 3 anos fora, trocar a sua vida pessoal e depois de 3 anos ele disputar uma nova reeleição, uma nova eleição. E se ele quiser ir para a eleição do mesmo cargo, ele ficou 3 anos afastado e deu oportunidade para outra pessoa estar participando. Então é esse o plano, é esse o projeto político que eu acho que deveria existir, para que isso não tivesse problemas. Porque de 3 em 3 anos nós estaríamos oxigenando 50% do legislativo, e governador e prefeito e depois presidente. Não eleição de 2 em 2 anos, mas sim de 3 em 3 anos, e que ela tenha 50% de vereador, 50% de deputado estadual, federal e senador. Porque nós não podemos continuar na mesmice. Com isso, nós estaríamos dando um corte de 3 anos para intervalo entre um mandato e outro, e aí o agente político, quem se propõe a estar na política, consegue fazer um governo. Porque 4 anos é pouco. Primeiro ano você se organiza, toca o que o gestor anterior deixou pronto para você. Segundo ano você se prepara, terceiro você começa a produzir, o quarto você está desenvolvendo um trabalho, já vem reeleição, aí você fica pelo meio do caminho. Então, um projeto, para você ter início, meio e fim nele, ou deixar as coisas encaminhadas, o ideal seria 6 anos. Então, eu defendo essa situação. Mas como hoje
o que nós temos, a nossa legislação, a nossa Constituição rege nesse formato, e nós temos que respeitar. Então, por isso que eu estou hoje pré-candidato ao Executivo e não ao Legislativo. José, muito se fala a questão de partidos, né? O eleitor, infelizmente, ainda tem a cultura de não ir a fundo, de buscar o conhecimento mais aprofundado do agente, daquele político, daquele candidato que ele pretende colocar no poder, sem que haja uma avaliação do partido. Há quem diga que o partido passa a ser quase que uma prioridade para o eleitor e saber, olha, o fulano de tal, ele é bom, mas ele está no partido tal, deveria estar no partido B, no partido C. Ainda se busca eleger pessoas em cima de partidos. Você recentemente estava no PDT, quando iniciou a tua legislatura, e hoje você, nesta janela, como aconteceu em todo o Brasil, hoje você está no PSDB. Como que você vê essa situação? De que maneira tu analisa este critério adotado pelo eleitor? Porque eu tenho certeza absoluta que você lá na frente receberá, né, algumas cobranças. Poxa, mas por que você foi para esse partido? Por que você está nesse partido? Enfim, se já não teve esse tipo de cobrança. Mas de que forma que você vê essa situação de o eleitor ainda não apostar verdadeiramente na qualificação do agente que quer ser realmente um representante dele, e sim no partido? Eu estava no PDT, né? Nós, na janela partidária, resolvemos mudar por divergências de ideologia, formas de pensamento, porque eu costumo dizer que o nosso partido tem que ser a população, tem que ser a grande maioria de você estar... você tem que legislar ou governar para a população de forma geral. O nosso partido deve ser, no caso aqui do nosso município, o nosso município de Sinop, buscando o entendimento de forma geral. Um partido, a gente precisa, por conta de legislação, para você estar filiado a um partido, para você estar apto a uma eleição. Tenho muita afinidade, questão do PSDB, com as pessoas que ali estão, pelo que foi feito pelo município nas gestões que o PSDB tem feito no nosso município. Então, eu costumo dizer aí que hoje nós estamos como vereador da bancada do PSDB, estou eu, o vereador Dilmair e o vereador Adenilson Rocha, né? Que nós estamos trabalhando. Tivemos aí do PSDB Sinop o prefeito por 2 mandatos, Nilson Leitão, e que hoje está aí pleiteando o Senado. E tem feito bastante por Sinop como deputado estadual e federal. Então, o PSDB, o que pesou para essa escolha de estar mudando de partido é justamente por conta que, para você fazer um bom mandato, você estar eleito, você se eleger, você precisa de um grupo de pessoas que esteja ao seu redor e que você consiga ter afinidade e conseguir trabalhar pelo nosso município. Mas em nenhum momento desse período que eu estou no PSDB e que eu tenho acompanhado, eu fui forçado a dizer, você tem que fazer isso ou aquilo. Então, quando eu estive indo ao PSDB, todos da Câmara sabem que eu não estaria como pré-candidato a vereador, eu estaria sim pré-candidato ao Executivo. E aí começou então os trabalhos da gente estar se alinhando a um partido para se filiar nessa janela partidária, visto que eu não conseguiria fazer isso, ter esse peso, esse corpo junto ao partido que eu estava, o PDT. Mas respeito a todas as pessoas, né, que estão ali no PDT e também dos demais partidos. Nós precisamos, o partido é para a gente disputar uma eleição, estar eleito, se unir todos e aí pensar então num partido único que é a população. No nosso caso aqui é Sinop. Então eu costumo dizer que o meu partido é Sinop. Quando eu fui eleito e estive a primeira
segunda sessão, eu propus a todos os vereadores tirar o nome dos partidos das plaquinhas e escrever Sinop no lugar. Mas eu não tive sucesso por conta que diz que a legislação não o permitiria, tinha que manter o nome dos partidos. Mas eu sempre defendi que nós temos que trabalhar pelo nosso povo. E um partido é uma ferramenta para chegar até lá. Ô, Joacir, na política existem as vaidades. A gente sabe que isso é um problema sério também. E claro que a gente está acompanhando isso há muito tempo, a política está sempre e tem que estar presente na vida de todos, mas hoje existe ainda os questionamentos daqueles que dizem assim, por que o Joacir foi para o PSDB? Como você acabou de frisar, que você pretende disputar o executivo e, claro, no partido que você estava, talvez essa situação não se concretizasse. Mas você chega num partido em que, hipoteticamente falando, ele tem algumas pessoas que se sentem também na condição de estar numa pré-candidatura, de uma disputa de um cargo maior. Hoje vocês têm lá na Câmara o vereador Adenilson Rocha, que inclusive eu disse que entrevistamos aqui, na oportunidade ele disse que estaria colocando o nome dele à disposição. O próprio vereador Dilmair Calegaro, que também está aí no seu primeiro mandato, mas também vem de uma família política, né? De uma tradição realmente desde o seu pai. E outros nomes que dentro do PSDB também se acha na condição. Como é que está a convivência até o momento? Eu vi recentemente numa live onde estava você, o Adenilson, juntamente com o Dilmair e o presidente, que é o Aloysio Pereira de Barros, né, do PSDB, para dizer que você estaria sendo ali, a partir daquele momento, colocado como pré-candidato do partido para as eleições deste ano. E o grupo, no geral, começando lá de cima, Brasília, Cuiabá, chegando a Sinop, o PSDB, como é que está a tua convivência com todo esse povo? Está bem tranquilo, né? Porque eu sempre me coloco, quando eu chego nos lugares... Porque eu digo vaidade, é que fala assim, poxa vida, nós estamos aqui há tanto tempo, aí chega o cara que vem lá do PDT, agora diz que... Porque tem isso, né? Infelizmente. Por incrível que pareça, eu não encontrei isso no PSDB. Não. Me abraçaram com muito carinho ali, com vontade que a gente estivesse realmente fazendo parte desse grupo. Eu realmente me senti em casa, como que se você estivesse fora de casa, muito tempo fora, e depois você volta para casa e você é acolhido pelos familiares. Eu me senti assim no PSDB. Então eu me senti que eu fui acolhido no PSDB. Eu recebi o convite para ir para o PSDB do Adenilson, do Dilmair, do Nilson Leitão, de outros participantes, integrantes filiados do PSDB, também me convidando a estar trabalhando junto com o PSDB. E a gente decidiu nos 45 do segundo tempo, no último dia, na última hora, nós falamos assim, não, nós vamos se filiar ao PSDB para então estar deixando o nosso nome à disposição. Em nenhum momento foi uma imposição minha ir para o partido já com uma vaga garantida para disputa, como muitas pessoas têm pregado isso. Isso não teve. O que teve foi uma conversa para mim que se eu estivesse, eu informei, falei, estou indo ao PSDB para estar disponível para trabalhar e organizar e disputar as eleições, se o partido assim achar interessante, se eu for aceito pelo partido. E fui muito bem aceito pelo próprio Adenilson, o próprio Dilmair. E o Nilson, nós tivemos uma conversa no partido, onde o Nilson se fez presente, ele só deu abertura à reunião e ele saiu para que a decisão fosse tomada. Nós conversamos, depois dessa reunião afunilou, ficou só nós 3 vereadores e eu pedi para os 2. Falei, vocês não têm pretensão, vocês não querem, que eu estou chegando no partido agora, não quero criar atrito, nem divergência, eu vim aqui foi para somar e a gente buscar conhecimentos. Ele falou, não, Joacir, o projeto político do Adenilson é a reeleição, do Dilmair é reeleição para vereador, e ele falou assim, as portas, os caminhos estão todos abertos.
e toda a equipe, nós estávamos naquele dia reunido ali, respeitando os espaços, distanciamento, não eram muitas pessoas, mas os contatos que foram feitos, em nenhum momento eu tive alguém que dissesse contrário ao estar disputando. O PSDB já deixou claro, pelo menos pelas conversas que a gente tem acompanhado, de que realmente terá o seu candidato na majoritária, né? E a gente sabe, a gente que acompanha sabe que as coisas, já dizia um grande político do estado de Mato Grosso, que a política é igual uma nuvem, ela está de um jeito, você baixa a cabeça, olha, ela dá uma mudada. Mas no PSDB já está definido, porque nós tivemos em outras épocas, né, a campanha de 2016 mesmo, o candidato do PSDB era o vereador na época, Fernando Assunção. E por mais que o partido tentou alavancar a campanha, não foi ao ponto de quase no término de todo o processo, as mudanças aconteceram e acabou dando em nada. O partido PSDB, dentro dessas conversas que vocês estão tendo, já está definido? É um partido que vem para a disputa e não para a negociação? Ou seja, as convenções acontecem agora a partir do dia 20, né, do mês que vem, já começa se não mudar, né? Se não mudar, eu acredito que não deve mudar, mas enfim, vai ter as convenções. Dentro das conversas que vocês estão tendo, porque os rumores na política é o que mais você escuta, né? Cada um sabe de uma história diferente. Mas o PSDB, nestas conversas que vocês estão tendo, está com a definição tomada de que terá o seu candidato e que, a princípio, hoje é o Joacy Testa? Respondendo em forma partidária, sim. O partido vai ter o seu candidato, né? Com relação ao meu nome, o partido, deixei claro para o partido que nós estamos trabalhando e construindo junto. No momento final, a definição final é do partido, mas hoje o PSDB tem candidato próprio. Hoje sou eu, Joacy Testa, o pré-candidato a prefeito do PSDB, e estamos trabalhando para que isso se concretize fortemente. Estamos buscando as pessoas, buscando a sociedade e mostrando os objetivos que nós queremos atingir e mostrando o que o PSDB já fez e o que deixou-se de fazer na ausência do PSDB e o que nós queremos fazer como PSDB em Sinop, para poder continuar avançando, porque o PSDB pegou o município e colocou nos trilhos e muitas coisas ficaram para trás, né? Então lá atrás nós tivemos que foi investimento em saúde, em educação, né, em pavimentação própria, com equipamentos, maquinário. Hoje nós não temos mais. A questão das escolas, construção de escola, aeroporto que ficou funcionando voo noturno, depois nós perdemos. Tivemos uma série de situações que foram construídas no período do PSDB e que nós queremos retomar esse trabalho. Então eu quero, nesse período de pré-campanha, estar mostrando o que nós precisamos fazer pelo município de Sinop e o que nós estamos dispostos a fazer. E eu quero dizer assim a toda a população, nós precisamos ter um governo que ouve a população, que vem do povo. Eu sou povo, sou comedor de marmita, eu tenho sangue na veia, não é suco de uva, não desisto à toa. Se precisar trabalhar dia e noite, a gente trabalha, não tem frescura. Então nós precisamos de pessoas que estejam voltadas a essa situação. E com isso nós estamos trabalhando junto ao partido para que o nosso nome cada dia cresça mais. E, como tu mesmo disse, foi o último nome lançado aí. Tem outros nomes que já vêm se trabalhando há 30, 60, 90 dias aí, que vem se trabalhando essa pré-candidatura, essa pré-campanha, e nós definimos agora há poucos dias e precisamos que a sociedade entenda o que nós precisamos fazer pelo município de Sinop e o que nós estamos dispostos a fazer pelo município de Sinop, para que a gente consiga se concretizar e estar eleito futuramente. Gente, agora são 10 horas e 45 minutos.
10h45, nós estamos aqui no Marupá em Debate deste sábado, dia 27. 9h45 aqui, Éder. Lá em Brasília é 10h45. Será que você não sabe disso, né, Vimar? Eu tô dando uma priorizada, eu não vou falar que hora que é no Acre agora, que hora nos Estados Unidos, mas eu quis dizer primeiro que lá em Brasília é 10h45, aqui são 9h45. Saiu bem. Né? Mas claro que nós estamos em planeta Terra. Na realidade, o meu computador aqui está com o horário de Brasília, né? E nós estamos conversando hoje com o Joaci Testa, atualmente é vereador pelo município de Sinop, do PSDB e pré-candidato a prefeito, como estamos fazendo ao longo do nosso Marupá em Debate. Agradecer imensamente aos amigos, né, que estão aí acessando o nosso Facebook da rádio. Temos aqui o Marco Cassiano, temos o Elmi Rocha, Fernando Veigante, o Edson Ribeiro e outros que estão aqui dentro de aqueles que estão também conectados através do rádio, que é o radiomarupá.com, né? Então você fique à vontade. O Joaci, como eu já disse, o programa ele fica na rede, né? A sua assessoria depois irá mostrar alguns comentários dentre os questionamentos que são feitos. E claro que nós temos o objetivo de fazer com que você que está nos acompanhando tenha um pouco mais de conhecimento daqueles que estão aí propícios, né, a contribuir e fazer parte do processo eleitoral deste ano de 2020. Dentre uns assuntos aqui, aí coincidentemente veio a pergunta. Já comentamos aqui em outras oportunidades, você disse que o PSDB colocou a cidade nos trilhos, mas há quem diga que os mandatos do ex-prefeito na época, Juarez Costa, de 8 anos, que antecedia a prefeita atual, deu outra cara ao município porque tinha um alinhamento muito grande com o governo federal. E a gente sabe que hoje o PSDB, né, o PSDB a nível nacional, hoje é um dos principais adversários do governo atual que aí está. A partir do ano que vem, o prefeito eleito em Sinop vai ter que trabalhar com o governo que aí está, que é o Jair Bolsonaro. Caso o PSDB tenha esse êxito, como é que você vê essa questão de alinhamento político lá em cima? Até porque o PSDB não trabalha a nível também de candidato para 2022. Há quem diga que é o Dória, há quem diga que é outro, enfim. Mas trabalha assim muito em cima do Dória, que hoje é um dos principais embates entre Bolsonaro e Dória. Como é que você vê essa questão de uma possível administração do PSDB em Sinop com um governo que não é aliado com o partido? Como eu já havia dito antes, que nós precisamos, após campanha, reunir com todos os eleitos e governar pela população. Então a gente precisa buscar o entendimento junto aos deputados estaduais, deputado federal, senadores, que nós tivemos contato, o próprio governador do estado, buscar essas lideranças para o entendimento, porque a população não pode sofrer em detrimento de alguns embates que se tem. E nós temos aí afinidades com vários gestores que já estão trabalhando para o nosso município, como deputado que nós temos hoje estadual, nosso é o Dilmar, nós temos o próprio ex-prefeito Juarez Costa como deputado estadual, né? Não temos um senador nosso aqui de Sinop, nós temos o nosso suplente, que é o Dr. Jorge Anai, né? Mas nós temos senadores próximos ao município também que pode estar trabalhando em defesa e buscando recursos para o município. Só que assim, nós precisamos trabalhar muito local. Sinop hoje é uma cidade que ela está bem, tem várias atividades. Nós não estamos focados em uma única atividade igual nós tínhamos no passado. Hoje nós temos o agronegócio, nós temos a indústria que precisamos motivar e aumentar no nosso município, a questão das indústrias, para que nós possamos ter os recursos próprios nossos.
Com certeza, tudo que vir é melhor, mas o que vem de fora pode uma hora faltar e o que é de dentro, você produzindo, conquistando, você tem no dia a dia. Sinop aumentou bastante a arrecadação, né, no nosso município. Nós temos, que foi trabalhado agora por último, a parte dessas indústrias que estão vindo. Então, uma alternativa que nós temos que ter é trazer indústria, movimentar o emprego, a renda no nosso município, para que a nossa renda seja nossa, sólida. E alinhamento com governos é muito importante. Por isso que eu sou bairrista, né? Nós estamos trabalhando aí, provavelmente, uma possível campanha paralela aí a senador, que nós temos aí o nosso candidato aí, que é o Nilson Leitão. Você acredita que essas eleições saiam para a Senado aí desse ano? Nós estamos com dificuldade para realizar para município. Será que ainda vamos ter essa questão do Senado resolvida este ano? Eu acredito que ela vai ser junto. Aproveitar o mesmo ensejo, a mesma oportunidade e aí estar trabalhando. Você já vai, faz mais um voto e consegue estar eliminado essa situação, aproveita o mesmo custo. Então, eu acredito muito que possa existir. Não havendo, nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós temos. E estando eleito, com certeza nós vamos buscar as lideranças aí para conseguir que o município não seja prejudicado por conta de bandeiras partidárias. Mas sim, nós precisamos convergir todos para um bem da população. Você falou, deputado federal Juarez, deputado estadual Dilmar Dal Bosco. Para Sinop, uma cidade com potencial, não é pouco representatividade, a representatividade nossa a nível de Congresso Nacional, a nível de Estado. Nós tivemos recentemente o deputado Dilmar, inclusive, saindo da liderança, né, do governo do Estado. Inclusive pediu, falou, olha, eu não quero mais liderança, não estava se dando bem, pediu até para ser expulso do partido. Como é que você vê? Nós não deveríamos ter mais representantes a nível de Estado? Isso vem uma organização, uma estruturação partidárias e os partidos e os próprios pré-candidatos para se afinar, alinhar, para que nós consigamos ter mais representantes. Eu acredito muito que Sinop possa ter 2, 3 deputados estaduais, pode ter uns 2 deputados federal, podemos ter senador, nosso município e região. Quando eu falo de Sinop, no caso, a gente precisa pensar em Sinop e os municípios que nos cercam, para a gente também poder estar conseguindo ter a representatividade junto a eles também e buscar o entendimento para esses municípios, visto que Sinop é um polo, né? Aqui nós temos um polo de saúde, é um polo comercial, um polo de educação, e a gente precisa trabalhar em conjunto nessa situação. Então nós precisamos muito que a sociedade esteja inteirada nisso, e por isso que eu falo que eu sou bairrista, né? Nós temos que eleger candidatos nossos aqui da nossa região, buscar dentro da nossa concepção a melhor forma de escolha, mas escolher alguém que esteja buscando e trazer o voto e puxar logo a sardinha para o nosso prato, né? Não adianta eleger fora. Ele fala assim, mas o candidato, o deputado estadual não é de Sinop, tem que ser do Estado. Gente, isso... É regional. É regional. Mas sabe-se que quando você é do município, não é que... maior, é mais fácil. Claro, não é que o deputado aqui de Sinop, ele tem que dizer, não, tem que ir tudo para Sinop, né? Mas em termos de região, pesa. Se você tem lá uma região, por exemplo, lá do Sul, tem 4, 5 deputados, e tem um do Norte, você tem a certeza absoluta que quando vir algo a nível para Estado, a região Sul vai pesar, né? Se você... na política é assim, você não vai deixar de atender 4, atender um porque acha que aquele um é mais bonito. Então, quando a gente se fala em questão de peso político, Sinop hoje era para ter no mínimo 3 deputados estaduais, no mínimo. No mínimo 3, no mínimo 2 federal. E pelo menos 2 federal. Um senador. Né? Um senador pela cidade de Sinop. Isso não para representar Sinop, mas para representar a região norte do estado, né? E a gente lamenta que hoje nós temos um representante na Assembleia Legislativa
que tínhamos esperança, eu acredito que com essa não liderança mais, perde um pouco. Mas não, perde, não adianta ficar enganando que perde, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai ser feito nas próximas eleições. Tomara que as pessoas se conscientizem disso, né? Sim. Porque deixam muito de fazer aquilo que você falou, ser bairrista. Se nós temos os deputados, se nós temos os candidatos aqui da região, por que não? Mas o fulano não vai nos representar bem, amigo. 4 anos depois você tira, coloca de novo. Assim. O que não pode é simplesmente acontecer o que aconteceu. Um monte de gente querendo ser, acabou quase ninguém sendo absolutamente nada. Isso realmente fica muito difícil. Agora são 9h56, 9h56, Tessa, só para a gente, antes de entrar, porque daí depois das 10 horas, o único roteiro que nós seguimos aqui no programa, né, Vilmar, que depois das 10 horas nós falamos os 3 poderes, aliás, das 3 esferas, nacional, estadual e local. Antes de entrarmos nessa última meia hora, gostaria que você falasse um pouquinho do teu legislativo, de um modo geral, da Câmara de Vereadores nossa, que aí está. O que você tem a dizer? Como é que você está findando esse seu mandato? Como é que foi a tua experiência ao longo desses 3 anos e 6 meses que estamos aí para vencer? Quantos minutos que eu tenho para resumir? Fica à vontade. Então tá bom. Daqui a pouco eu tiver que resumir aqui, né? Eu sempre falo, pessoal, quando eu fazia a minha campanha, eu chegava e eles falavam, quanto tempo você tem? Há quanto tempo você precisa? De 30 segundos ao dia inteiro, né? Então, vamos lá. Vamos falar resumidamente. Nós trabalhamos em várias comissões permanentes, né? Tivemos aí participação na comissão de Finanças e Orçamento, de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, de Saúde, somos presidente na atual Comissão de Finanças, fui relator nos 2 primeiros anos da Comissão de Finanças, tivemos uma proximidade muito com o Executivo no 2º mandato, quando estivemos líder do governo ali, a pedido e até indicação dos próprios vereadores, por conta da questão de equilíbrio que a gente busca ter. Então, tivemos esse trabalho. Fomos presidentes da comissão que nós tivemos, que foi processante, a comissão processante, que nós tivemos logo no início, questão de uma denúncia de mensalino, né, que teve um mensalinho que foi feito, todos acompanharam, que isso culminou na cassação de um vereador. Foi validado o nosso trabalho nessa comissão, estava trabalhando eu como presidente, o Dilmair Calegari como relator, o Tony Leno como membro, né? Nós tivemos 13 votos de aprovação, uma abstenção e um voto contrário, único voto contrário do próprio acusado, né, que estava sendo questão do mensalino. Tivemos vários embates jurídicos ali nessa questão, mas teve a comprovação. Então, por que isso? Nós fomos eleitos para trabalhar pela legalidade e transparência. E foi nos dado esse trabalho. Foram 63 dias de muito trabalho, ouvimos muitas pessoas para a gente conseguir ter a comprovação, ouvimos bastante o jurídico, crescemos muito nessa questão, nesse período que nós tivemos no Legislativo, porque nós fomos obrigados a estudar, tivemos que correr atrás para poder ter todos os entendimentos e estar fazendo. Trabalhamos na comissão na parte da saúde, teve uma comissão especial de saúde também, na qual nós fizemos os levantamentos, que teve os desvios de recurso, buscamos relatórios, colocamos as recomendações para ser trabalhado, e agora está estourando aí até uma matéria com relação de ex-secretários ter que devolver dinheiro e tal. Isso é fruto dessa comissão também, que foi quem motivou esse trabalho. Tivemos um trabalho com relação que veio desde lá do ex-governador Simval, depois o Pedro Tax, né, que nós pegamos os 2 últimos anos dele, com intervenção do Hospital Regional, uma intervenção que foi feita em cima do CNPJ da Fundação Santo Antônio, aonde nós tivemos ali que foi trabalhado e o município, e essa fundação,
ela teve ali os valores que foram investidos ali, que foram utilizados na fundação, que foi feito, esses recursos, eles não estavam sobre a administração da fundação. Então, na época, tinha 20 milhões atrasados, que estavam ali atrasados, que não tinham sido pagos, tinha suspeita de superfaturamento. Então, é estranho. O Expedito, você deixa eu comprar um carro no teu nome, eu usar o teu carro, você pagar as multas e eu te devolver para ele com toda a manutenção para ser feita e as multas, tudo, e os impostos ser você que tem que pagar? E você só usufruir? Foi isso que a intervenção fez em cima do Hospital Santo Antônio. Então, teve todo um trabalho ali que nós trabalhamos nesse sentido. Buscamos agora junto também, ultimamente, nós tivemos a questão da CPI das águas de Sinop, né, que foi feito, foi uma concessão que foi entregue para Águas de Sinop pela legislatura anterior, com um contrato que vem a beneficiar só a concessão e não o povo. Tivemos aí muitas reclamações do que os hidrômetros não estavam marcando direito, reclamação de passando água, ar no lugar de água nos hidrômetros. Então nós tivemos muito trabalho que foi feito com relação à CPI da Águas de Sinop. Pedimos para fazer os levantamentos, retiramos hidrômetros, mas os hidrômetros foram para a aferição no Inmetro, empresa conceituada, credenciada pelo Inmetro, e os hidrômetros, os que estavam marcando correto, novos estavam marcando correto, e os mais velhos marcavam a menos, porque existe um desgaste nas peças e eles passam a marcar menos do que mais quando vão ficando velho. O problema maior ali estava na questão, nós detectamos muitos vazamentos de casas, e inclusive uma residência tinha até água caindo dentro de uma fossa e tal. Mas um problema maior disso tudo, Sinop é a cidade do estado de Mato Grosso que tem o maior valor na taxação dos serviços da água e esgoto. Por quê? Eu agora não estou com os números aqui, mas eu posso estar passando posteriormente. Nós fizemos um levantamento e Sinop tem o maior número. Ela é a cidade que mais cobra pelos serviços de água e esgoto. E o serviço prestado pela Águas de Sinop é uma vergonha. Eu tenho uma reclamação o menos possível, né? O menos necessário. Eu tenho uma reclamação de um munícipe aqui que está há mais de 30 dias pedindo uma ligação e vai e passa para a semana que vem, empurra e não fazem. Tem outras reclamações de águas estouradas na rua, reclamações da onde fez toda a parte de esgoto e as ruas estragaram nossas ruas. Esgoto voltando, mau cheiro. Então nós temos um trabalho muito ruim da Águas de Sinop, mas ruim mesmo. E tem um pedido de intervenção, né, nessa situação já pela Câmara, mas esse trabalho tem que ser feito pelo Executivo. Esse trabalho tem que ser provocado pela AGER, pela agência que regulamenta as concessões. Tem que ser pressionado. Se você não pressionar e não for para cima, não consegue reverter essa situação. Se você pedir para mim hoje, Joacir, o que você me diz sobre a Águas de Sinop? Eu digo que foi um erro ter tirado do município e passado a concessão. Nós tínhamos que ter feito esse trabalho. E ia ficar muito mais barato para o município. Como também nós falarmos um pouco sobre os nossas drenagens, que a gente já está tratando desse assunto. Você pega as drenagens, os valetões, quantos valetão foram tapados nos últimos anos? O que foi feito? Quanto nós fizemos? Então, nós temos a questão desses trabalhos que foram feitos aí. Além disso, nós trabalhamos também, que ficou da gestão anterior, uma cobrança absurda na taxa do lixo. O nosso lixo orgânico das residências, nós precisamos levar para um aterro sanitário, sim.
um aterro licenciado, que tem os devidos tratamentos. E hoje nós temos, graças a Deus, começou agora, tem poucos dias, o aterro sanitário aqui em Sinop, na entrada de Santa Carmen até lá, dá 21 quilômetros. Então reduziu. Antes nós levávamos a Primaverinha, salvo engano, a 160 quilômetros. Então nós tivemos aí uma redução, a grosso modo, de 140 quilômetros no transporte de uma perna só, né? Se você pegar e multiplicar isso, dá 280 quilômetros por viagem do caminhão para ir lá e voltar, que isso reduz muito para os nossos cofres aí. Não tenho a conta ainda, porque eu acho que a Secretaria de Obras e a Secretaria de Meio Ambiente estão levantando e finalizando esse resto de ano de contrato para a próxima licitação. Então, nós fizemos um trabalho junto ao Executivo, e esse período eu estava líder do governo, líder do Executivo, e junto à Secretaria de Meio Ambiente, nós fomos várias vezes a Cuiabá discutir uma forma, porque nós tínhamos um munícipe que pagava R$ 7,00, R$ 13,00, o outro pagava R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 3.000, R$ 4.000 para a mesma situação. Conseguimos convergir. Na época tinha uma taxação que dava para 20 milhões, que era para arrecadação. Conseguimos organizar e estruturar na cerca de 13, 14 milhões e está tendo uma arrecadação de 7, 8. O município ainda está retirando dos cofres públicos esse valor, mas nós conseguimos junto à sociedade, por isso que eu falo que tem que ser em conjunto. Nós ouvimos as entidades, nós fomos aos anseios das entidades para buscar o que realmente nós precisávamos fazer. Chegamos a um consenso de como fazer. Aí você tinha um apartamento lá, um terreno que tinha 5 kitnet, 6 kitnet, era uma taxação só. Não, lá tem que ser 5 ou 6. Como que você consegue fazer isso? Sinop foi feita uma alteração que nós temos aí, o sistema que foi trocado, que tem o georreferenciamento, onde você consegue visualizar e trabalhar quantos que tem no cadastro dentro do sistema. Então é um trabalho de cadastramento, de organização, e isso foi feito, está sendo feito, não sei se já concluiu tudo, mas nós sugerimos que fosse feito do centro para as pontas, porque é onde que tem o maior números de casas e apartamentos construídos no mesmo terreno. Então fizemos esse trabalho junto ao Executivo, tomamos a frente para essa situação, né, e fazer. Trabalhamos também e continuamos buscando entender por que vender o cemitério por 10 milhões, ali aquela área do cemitério. Estamos em busca desse trabalho junto ao Legislativo também. Fomos em busca da questão das águas de Sinop. O porquê fazer isso? Fomos em busca do porquê que está o problema com a taxa nossa de lixo. E aí ficou um pouco coerente agora para que a gente consiga estar trabalhando. E também buscando o porquê que na época foi entregue aquela área e hoje está em júdice, ainda está em julgamento por 10 milhões, aonde na época deveria ser no mínimo uns 40 milhões e que se hoje for negociar, nós fizemos um levantamento, passa de 90 milhões que pode arrecadar com aquela área. E nós ali apertado com o cemitério. E uma outra situação, por que aquela área foi entregue? Eu até quero parabenizar aqui em memória aí os nossos fundadores, colonizador, o Enio Pipino, né? João Pedro Moreira de Carvalho, a dona Nilza, e assim sucessivamente. Quem pensou e idealizou Sinop reservou uma área exclusiva para cemitério. Porque pensou Sinop para 50 anos, 100 anos, 200 anos. A mesma situação estava acontecendo com o nosso Gigante do Norte. Aquela área ali ser trocada por um projeto que não dá nem 50% do valor que era a área. E aqui eu quero dizer o seguinte, Sinop não é uma colonizadora, não é um mercado imobiliário, não é uma loteadora. Nós precisamos ter algumas situações, sim, mas precisamos ter cuidado, nós temos que ter coerência no que vamos fazer. Não sou contrário a fazer essa situação.
Trabalhamos também junto na questão da CPI, de uma comissão também que teve a CPI, que fez os levantamentos da questão da construtora da Águia também, que foi levantado pela comissão, pela CPI, para fazer os levantamentos, e naquela nós entendemos que, juntamente com os demais vereadores, nós tivemos como relator o Ícaro Severo e o vereador Edivaldo Costa como membro, entendemos ali que técnico e jurídico, o executivo não tinha culpa da situação, e sim o fiscal da obra. E quem estava acompanhando a obra. Ao esse trabalho e fizemos. Porque nós vamos buscar o que é correto, o que é certo. Não importa se é favorável ou é contrário ao governo que aí está, a equipe que aí está, mas nós precisamos fazer. Estamos trabalhando também na questão do Finisa. Foi feito o Finisa para asfaltar a cidade, o restante dos bairros que estão regulamentados, fazer ciclovia, tapar valetões, e de repente somos surpreendidos por mais de 15 milhões sendo investido em uma área particular. Oi. Mas por que isso? Para ligar um grupo, um bairro no outro. Nós ali também mostramos que há forma de se fazer, interligar os bairros com um custo menor e sem construir em área particular para um futuro devolução e tal. Então nós precisamos ser mais objetivo com relação a isso e estar mais voltado à população. Trabalhamos para que esse projeto não fosse aprovado na Câmara, porque nós somos contrários a fazer uma pavimentação em um lugar onde ainda não tem os moradores. Joacir, mas você é contra interligar? Não sou contrário a interligar. Mas ali é uma área nobre, onde quase a Avenida Oscar Niemeyer. Quem quiser entrar lá nas minhas redes sociais, vão ver que nós temos os projetos lá, aonde tem alternativas para se fazer com um custo muito menor e que é de responsabilidade do município. A responsabilidade do município ali era a travessia. Então o município faz a travessia e os demais faz a sua parte no momento certo. Trabalhamos muito também para incentivar as empresas, ao incentivo também ao IFMT, a instalação do IFMT, que foi feito ali na região ali dos bairros onde comporta os empreendimentos da MCK ali. Foi feito, então, uma doação ali, uma cedência de uma área onde foi feito um trabalho para que o IFMT fosse construído lá. Trabalhamos para que esse projeto também fosse atendido. Trabalhamos muito para a Impasa, para trazer a Impasa para Sinop, acreditando no projeto da Impasa. Nós vimos e acreditando. E aí está fruto, então, desse trabalho. Tem a Impasa, a Tocantins, entre outras empresas que nós trabalhamos e continuamos trabalhando em prol do nosso município. E atualmente aí estamos trabalhando também na CPI do nepotismo, que a gente está como presidente, numa comissão processante também, questão da Águia, que está finalizando, uma outra questão da saúde também, que nós fomos relator, que era a CPI da regulação, que nós tivemos aí os dados truncados, não conseguimos finalizar um relatório, porque não nos forneceram as informações corretas, fizemos os encaminhamentos e estamos aguardando o desfecho dessa CPI. Então, estamos hoje na Câmara, estão suspensas as reuniões das comissões por conta dessa questão da pandemia, mas assim que voltar nós vamos estar retomando e finalizando. Ou seja, dentro daquilo que o senhor se projetou ao longo do tempo, chega praticamente na reta final com a certeza de cumprindo. Mas a gente sabe que as avaliações feitas pela população aí é um contexto geral. Não é a avaliação do vereador A, vereador B, vereador C. É um contexto de uma avaliação geral da sociedade em relação ao legislativo, aparentemente mostra-se não ser muito boa, né? Claro, e aí cada um vai ter que trabalhar o seu pessoal, porque as eleições estão aí para acontecer. Sim. Vereador, para a gente finalizar,
Mais uma vez aqui agradecer a você que está aí, internauta, acompanhando a gente. Nós estamos com o vereador Joaci Testa, do PSDB, pré-candidato do partido às eleições de 2020. De uma forma até sucinta, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Como é que o senhor está vendo aí? Primeiro vou perguntar do governo federal e do governo estadual. O que o senhor tem aí visto? Como é que o senhor está vendo desenrolar em todo esse processo do governo federal que aí está, comandado pelo Jair Bolsonaro, e do governador do nosso estado de Mato Grosso, Mauro Mendes? Com relação ao governo federal, sempre que a gente vai mexer com a situação onde que tem uma zona de conforto, aonde estão tudo alinhado, você acaba mexendo as peças e elas acabam, às vezes, não se encaixando nos lugares corretos. Muitas coisas eu sou favorável ao governo federal, muitas delas eu sou contrário à forma dele se expressar, que eu acho que tem o jeito de se organizar as situações. Eu digo que você, se quiser brigar com todo mundo, você pode brigar, mas um de cada vez. Se você for brigar com todo mundo, você está enrolado. Então, se você for discordar de todo mundo, você está enrolado. E ele tem tido as suas dificuldades de estar mudando. Uma vantagem que nós estamos vendo aí é a questão que ele se propôs, e é o que eu também defendo, que tem que ter legalidade e transparência, buscar trabalhar contra os desvios, os desmandos no poder público, né? E nós podemos estar vendo a questão da pandemia, começou a aparecer já as roubalheiras que estão aí, que infelizmente isso está acontecendo, né? As pessoas estão tomando proveito da situação, tomando proveito do sofrimento da população, ao invés de trabalharem e investirem os recursos para aquilo que realmente são necessários, que são precisos. Eu costumo dizer que o governo tem que pensar na população como a sua família, e você não vai fazer algo desnecessário onde você está precisando trazer voltado à questão da saúde, questão da educação, segurança da população. Então ele tem se mostrado empenhado nessa situação, ao meu ver, não dizer que aprova 100% ou reprova 100% todos, que nem você mesmo disse, que as pessoas, cada um tem sua avaliação. Na minha avaliação geral, eu acredito que nós temos pequenos ajustes a serem feitos, né? E para que a nossa nação, nossa população continue andando aí nos trilhos certos, temos que combater veementemente a questão da desordem, a desorganização. Se você quer se manifestar, você se manifeste ordeiramente, nada de atacar órgãos públicos, equipamentos públicos e nem privado, porque daí isso não é uma manifestação, aí sim é uma desordem, uma quebradeira, que eu sou contrário a isso, né? E as pessoas precisam ter esse entendimento, porque se elas quebrarem os órgãos públicos, depois vai ter que usar o dinheiro nosso mesmo para consertar onde podia ser utilizado em outra situação. Então se manifeste de formas que realmente possam atingir o objetivo da manifestação, e não com desordem, e também não atacar a família das pessoas por conta de uma decisão pessoal, às vezes de um ente público, né, aí de um agente público que venha tá se fazendo. A gente tem que ter responsabilidade no que faz e no que fala. Em relação ao Estado, Mauro Mendes tem atendido às expectativas? Eu tenho recebido muitas reclamações dos que estiveram aqui em relação à questão empresarial. Parece que ele deu uma pegada meia dura aí na classe de um modo geral, né? Nem eu falo, toda vez que você mexe em alguma situação, em alguém vai arder. Vai doer. O que eu vou fazer? Eu sofri, eu estou sofrendo na pele. Eu sou empresário, tenho meus funcionários para cuidar, para a minha empresa, para administrar, nossa empresa, aliás. Temos uma família empresarial, né, que é a J Testa de Esquintulho, e a gente sofre com isso lá também. Questões tributárias, questões de licenciamentos, e essa questão empresarial está
tá complicada mesmo. Essas questões agora com relação à pandemia, que vem se trabalhando, né? O governo estadual vem criando os decretos, ele agrada a uns, desagrada a outros, e assim sucessivamente. Questão da saúde, como eu vivenciei, presidi a Comissão da Saúde no início da legislatura com o governo Pedro Táxi, eu posso dizer para você que melhorou e melhorou muito com relação a 2017, 2018 ali, que eu vou dizer uma coisa para você. Ali foi feio. Ali nós sofremos, as pessoas não tinham aonde serem atendidas. Nessa parte, principalmente aqui em Sinop, tem organizado alguns leitos a mais, tem algumas situações sendo atendida, deu uma melhorada nesse sentido aí. A gente tem que convir com isso, se for comparar com o que nós estávamos vivendo e passando antes. Mas fica a desejar, né? Devido também, temos que entender que ele pegou um estado na sequência devendo muito. O Pedro Táxi pegou também um estado quebrado, devendo, fez o que ele achou que tinha que ser feito no tempo dele, com a equipe dele. Mauro Mendes está fazendo dentro do seu tempo o que ele acha que tem que ser feito junto com a equipe, mas a minha avaliação é que eles poderiam estar melhorando um pouco mais aí essa questão das respostas com relação à saúde. Ainda está se ajuizando muito para se fazer. No que vai ajuizar para ser feito um atendimento, você pode fazer 4, 5, 10 atendimentos normais. Estamos com um atraso aí nas cirurgias eletivas, aí precisa ser feito. Por conta da pandemia não está se fazendo, mas eu gostaria aqui de dizer também, não só a saúde estadual e municipal, mas federal, mundial. A nossa doença não é só o Covid. Hoje eu estou com 5 funcionários afastados, por suspeita. Se você hoje for para um posto de saúde e tossir com uma gripe, afasta a família inteira por 14 dias e não sabe o que é. E o médico não coloca no CID a doença que é. Então ele te afasta você, toda a sua família, não deixa você trabalhar por conta de uma gripe e não avalia e não tem o resultado. Mas espera aí, qual o protocolo que está sendo feito? O que está sendo acontecido? Está acontecendo. Então, precisa-se ter maior esclarecimento junto à saúde nesse sentido. E isso é uma responsabilidade do município, logo acima o Estado e aí depois federal e mundial. Então, nós precisamos ter esse entendimento nesse sentido. Vereador, para a gente finalizar, vamos falar de Sinop. O senhor, por um período de 3 anos e 4 meses, o senhor esteve ao lado da bancada que apoia a administração que aí está, da Rosana Martinelli, chegou a ser líder do Executivo na Câmara Municipal e hoje o senhor não faz mais parte dessa bancada e nem também de apoio à prefeita, nem também é líder. Que avaliação o senhor faz neste período em que o senhor esteve e até o momento da administração desempenhada pela prefeita Rosana Martinelli, no município de Sinop? Primeiramente, eu gostaria de dizer à população e a vocês que eu fui eleito para estar vereador por 4 anos no município e eu trabalhar pela população indiferente de partido. Eu estando líder ou não naquele período, eu desenvolvi o meu trabalho como vereador. Fui contrário a alguns projetos, derrubei projetos, ajudei a derrubar projetos, retirei projetos que eu achava que não deveria ir para a pauta, contrário ao executivo. Porque quando eu me propus estar líder, eu falei, antes de estar líder, eu estou vereador. E eu vou defender o que é certo, o que dentro do que eu penso e o que eu vou fazer de levantamento com a sociedade, o que nós acharmos de interessante, de correto, eu vou estar defendendo. Então isso eu fiz. Hoje eu continuo fazendo o mesmo trabalho, estando filiado no PSDB, continuo do mesmo formato com relação ao executivo. Se for correto, certo, eu vou votar favorável, vou defender. Se for contrário, eu vou fazer a mesma situação de ser contrário, de estar trabalhando essa questão de retirada.
Uma das situações foi com relação que nós trabalhamos também a um projeto para voltar a fazer loteamento sem pavimentação asfáltica no município de Sinop. Isso não pode. Então, tem projetos que veio ali, que era uma regulamentação de uma questão de uma chácara aqui e ali. Quando o projeto veio o que estava fora da casinha principal do plano de governo, do plano diretor do município, aqui o que estava fora daquilo, em qualquer lugar daquilo você podia fazer. Não, mas aí, peraí, essa lei foi aprovada lá, então, no governo do PSDB, lá do Nilson Leitão, aonde a legislatura daquela época já trabalhou, salvo engano, era o Altair, o autor dessa lei, aonde não podia mais no município de Sinop ter loteamento sem ter infraestrutura básica. E aí vem essa lei, nós trabalhamos, fomos contrário. E trabalhamos para isso. Então, nós continuamos hoje no mesmo ritmo de trabalho, indiferente de partido. Né? E se eu estivesse no partido da própria Rosana, da prefeita, eu faria a mesma situação que eu estou hoje. Porque eu fui eleito como Joacir Testa, vereador, para defender os interesses da população durante a minha legislatura e fazer esse trabalho, primeiro, que a lei permite, segundo, elencar prioridades e fazer o que é de melhor para a sociedade, porque sempre alguém vai ser beneficiado em alguma situação. Temos que elencar prioridades e verificar se aquele momento está sendo benefício para a grande maioria da população. Se o senhor tivesse que dizer, foi boa ou ruim a administração da Rosana? Com relação à pessoa Rosana, não tenho nada a reclamar dela. A gente fala, eu também acho assim, porque as pessoas têm que separar o que é a pessoa e o que é o gestor, né? O gestor. Exatamente. Ela, em poucas palavras, deixou a desejar na questão de algumas secretarias, precisaria ter sido mais firme em algumas situações, fazer algumas substituições. Isso não significa que a pessoa não é boa. Nós precisamos trabalhar o município, o governo, igual uma empresa. A pessoa pode ser boa numa área e não na outra. Então, às vezes, é uma pessoa boa no lugar errado. Precisa ser feito alguns ajustes. Demorou-se para fazer alguns ajustes, precisava ser feito. Demorou demais para liberar os projetos, as licitações, muito travado. O município, o dinheiro está na conta desde o ano passado. Nós já estamos entrando no mês de julho. Vamos terminar junho, vamos entrar... Nós estamos no mês de julho. Cadê as obras de Sinop que tinham que ter começado em abril? Por que esses documentos todos não foram trabalhados na época da chuva? Por que não tem cada ponto da cidade essas obras rodando firme? Aí nós temos agora julho, agosto, setembro, já pode parar, outubro já vira em chuva, você já não consegue mais fazer nada. Então, nós precisamos ter mais senso de urgência na situação. Você fazer acontecer cada coisa no seu tempo. Não adianta eu mexer com um documento na época da seca. Na época da seca eu tenho que pôr obra para fazer. Tem que pôr as máquinas no trecho para trabalhar. Tem que fazer a drenagem, tem que fazer a pavimentação, tem que buscar fazer acontecer nesse período, que a nossa estiagem é muito curta. E nós tivemos tempo para isso. Tivemos tempo lá atrás. E outra situação, teve empresas que ganhou a licitação e não iniciou a obra. Aí teve que fazer... Aí a lei, a hora que você vai fazer a licitação, tem que ser mais severo com a empresa que ganha a licitação. Você começa em tantos dias ou você já vem o segundo colocado e não adianta nem discutir com essa conversa. Porque você tem que pegar e pôr o outro para trabalhar. E se o outro não vir também mais tantos dias, você já põe o terceiro colocado. Porque existe empresa que está jogando os preços nas licitações para baixo e viu que os vereadores nessa legislatura estão fiscalizando, não estão deixando passar de qualquer jeito. Os vereadores estão fiscalizando. Nós temos uma CPI que está trabalhando da ETC, que está levantando, e eu faço parte dela como membro, levantando todas as obras da ETC. Que lá tem espessura de calçada que está menor, tem largura que está menor, tem menos asfalto, tem pavimentação subleito e leito que não foi tratada do jeito que deveria ser.
Então as pessoas estão espertas aí com essa nova legislatura e viram que o preço que colocaram lá para ganhar a licitação, e nós estamos de olho aos aditivos. Por que ter aditivo se a obra não andou ainda? Mas por que tem esse aditivo se você lá atrás disse que dá para fazer? Teve uma situação atípica no município, no país, que mudou o custo de combustível, mudou o custo de matéria-prima, aí nós temos que ser coerente. Mas o custo, se o custo é o mesmo, para que aditivo? Então, é essas situações que aí, às vezes, as empresas, para entrar, achou que ia vir na conversa e não conseguiu e estão correndo. Então, que eles saiam logo. Se não dá conta, pede para sair, deixa o outro vir, mas o município não pode parar. Então, faltou celeridade ao procedimento. Né? Demorou para andar, demorou para entender que o namoro tinha acabado, que o noivado tinha acabado, que o casamento já tinha ido, que a lua de mel já tinha ido, que já tinha que trabalhar e que precisava solução. Ficou muito tempo ali e tal, e demorou, ficou engessado. Tinha que ter dado mais celeridade e fluxo nessa questão da gestão aí, mas quanto à pessoa, Rosana, não tenho nada contra ela, os secretários não tenho o que reclamar de atendimento deles, eu tenho que reclamar da celeridade dos procedimentos, que deveria ter tido ser mais acelerado. Não sei se é porque a gente vem da empresa privada e a gente olha as coisas têm que acontecer, e se não dá de um jeito, você não tem que ficar com foco no problema, você tem que ter foco na solução. A solução é liberar os projetos, é fazer andar, é chamar as empresas para vir trabalhar. A empresa não veio, você põe outra, mas Sinop precisa voltar a crescer e andar, porque nosso faturamento nós temos e o dinheiro está na conta, são 99 milhões para fazer isso. São 99 milhões para serem investidos em pavimentação, em drenagem e ciclovia. E nós estamos de olho no projeto, porque ele precisa ser executado da forma que foi aprovado. Para a gente finalizar, nós já tivemos aqui outro participante que disse, e pelo que eu estou sentindo, não vai ser diferente para o Joaci. Se não for o escolhido do PSDB como o cabeça da majoritária, reeleição para vereador, não mais. Não, reeleição a vereador, não. Essa agora, de jeito nenhum. É um compromisso que eu fiz com a sociedade. Quando eu estive pedindo voto, eu falei, não sou candidato à reeleição. Estando eleito, estarei 4 anos vereador. Também, outro compromisso que eu fiz, não vou sair da Câmara para ir para a secretaria, que pediram para mim, você vai para vereador, depois você vai ser um secretário de obras. Não fui. Recebi o convite para ser secretário de obras, não fui. Recebi o convite para ser secretário de indústria e comércio, não fui. Porque o meu compromisso era estar vereador. Eu fui eleito para ser vereador. É o que eu acho também. Eu acho assim uma tremenda... E o eleitor tinha que saber disso, né? O eleitor ele tinha que ser um pouco mais inteligente, ele tinha que entrar nesse processo de amadurecimento. Ora, eu escolhi o Expedito para ser vereador, não foi para ser secretário. Eu acho que quando o vereador ele toma a decisão de sair para uma secretaria, ele está causando um desrespeito muito grande com aquele eleitor que foi às urnas para votar. Vereador, eu só tenho aqui em nome da nossa equipe, do Éder Seger, também do nosso amigo Vilmar Galvão, dos demais que fazem parte da Marupá, no caso eu, agradecer imensamente a sua presença aqui. Espero que o espaço tenha agradado-lhe, né? Tenha utilizado da melhor forma que o senhor achou que deveria usar, e vamos ficar na expectativa do que vai acontecer. Vamos ter as eleições, não vamos ter, as convenções vão acontecer que dia, e caso ocorra que lá na frente tudo se definido, é intuito da Marupá aí sim fazer um debate, né? Aí sim, espero que o senhor venha com todos os seus projetos, plano de governo, tudo detalhados, porque aí nós iremos esmiuçar melhor. Mas deixar inteiramente aí o microfone da Rádio Marupá à sua disposição para as suas considerações finais, que o senhor queira fazer, queira abordar alguma coisa que a gente não teve a oportunidade de falar aqui, e mais uma vez, em nome da equipe, agradecê-lo a presença. Só agradecer a toda a confiança que a população tem depositado na gente.
para estar desenvolvendo esse trabalho como vereador. Agradecer a confiança depositada em nós também como pré-candidato a prefeito, né? Dizer que nós estamos aqui prontos para desenvolver esse trabalho junto à sociedade, um trabalho do povo para o povo, com o apoio da sociedade. Agradecer à Rádio Marupá, né? Ao Expedito, ao Galvão, o Éder, que tem acompanhado aí a gente, cedido esse espaço, que é de suma importância para nós estarmos mostrando à sociedade, trazendo à sociedade a forma de trabalho que a gente tem adotado até aqui e o que nós queremos continuar fazendo para Sinop. E precisamos fazer Sinop a voltar a ter obras. Precisamos fazer Sinop voltar a ter construções próprias, a fazer o que precisa ser feito com recursos próprios, e nós temos que andar nesse caminho. E dizer a todos que nós estamos prontos, preparados e pedindo todo dia a Deus sabedoria e compreensão para nós estarmos juntos e ajudando na liderança desse nosso município. E dizer a todos também que, se eu estiver errado, eu estou aqui convocando e intimando vocês para que me corrijam. Não precisar falar, pode dizer que a gente está errado. No que estiver errado, nós vamos estar corrigindo. E se caso precisar explicar a situação das posições que nós tomamos, nós estamos em pé e à ordem para aqui junto fazermos um trabalho para o nosso município, para a nossa amada Sinop. Deus abençoe a todos, estamos juntos aí. Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso Marupá em Debate deste sábado, 20 de junho de 2020. Agradecidos pela audiência, pela conexão que os internautas nos dão esta oportunidade. Convidar você para sábado que vem, a partir das 9 horas, estar conosco novamente. A Rádio Marupá, em parceria também com o site Visão Notícias, está programando uma live para a próxima terça-feira, se tudo ocorrer bem, né, Éder? Onde estaremos aí conversando com autoridades, pessoas representantes representantes dos trabalhadores, representante da classe empresarial, um representante que possa nos dizer algo relacionado à economia, à saúde, que são aí vamos dizer que são aí os 4 pilares hoje mais afetados no nosso país: saúde, economia, classe empresarial, trabalhadores que não sabe se amanhã tem um emprego, o empresário que não sabe se amanhã a sua empresa vai estar fechada ou aberta. Então nós vamos programar para a próxima terça-feira. Nós estaremos realmente aí dentro das redes sociais divulgando isso, que a gente possa realmente contribuir com essas informações para a sociedade de um modo geral. É um trabalho que estará sendo feito com a Rádio Marupá e também com o site Visão Notícias, né? Possivelmente já definido o local lá no posto Primaveras, que fica na Avenida das Semipirunas, esquina com a Avenida Doces Jequitibás, né? Do nosso grande amigo, o Daniel. Então fica a desejar o convite para você que está nos assistindo. Desejar a você um ótimo final de semana, que você continue se protegendo. A gente ficou o tempo aqui todo sem máscaras, mas tivemos todos os cuidados anteriormente, né? Mas não saia nas ruas, não vá em qualquer lugar sem a máscara, tá? Seja prudente, seja responsável, faça a sua parte, né? Afinal de contas, a vida é sua, cuide, mas é importante que você, ao cuidar da sua, também cuide do próximo, tá? Infelizmente, ainda a gente vê muitas coisas, muitas pessoas de forma irresponsável, né, encarando esta pandemia como se fosse algo que ele tem controle sobre tudo. Infelizmente, ela não tem previsão, não é um evento, né, e não tem data para acabar. O que nós queremos é pedir a Deus que Ele proporcione esse fim o mais rápido possível, que só Ele realmente para ter essa condição e esse poder. Então, a todos um ótimo final de semana. Mais uma vez, grato a você, internauta, você ouvinte aí através da Marupá. Segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, eu estarei com você na programação da Rádio Mais AM de Sinop,
com o programa Cidade em Movimento, com a Rádio Marupá, também em conexão com o nosso programa. A todos, grande abraço, fiquem com Deus. Eu sempre digo que com Ele eu estou sempre. E até sábado que vem com mais um Marupá em Debate, em entrevistas, aqui no seu canal web www.radiomarupá.com. Grande abraço, bom final de semana.